segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Esperamos toda manhã, todo culto matutino na escola dominical trazer uma breve reflexão acerca dos textos do Evangelho do apóstolo João. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por ouvir a tua palavra, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e nos instrui por meio das Escrituras Sagradas e pela tua vontade essa manhã, nos fazendo refletir em cada palavra que está contida nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Nós temos um tema extremamente importante, meus irmãos, nesse texto do Evangelho do apóstolo João, aqui no capítulo 1, como início daquilo que o apóstolo escreve acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tema que nos traz à luz essa manhã é Jesus Cristo, o eterno Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, o eterno Criador de todas as coisas. O Evangelho do apóstolo João, ele inicia aqui com algumas afirmações bem interessantes em relação aos outros evangelhos. Esse evangelho ele contém fatos que outros não têm, mas isso não quer dizer que são contraditórios, que são diferentes ou menos importantes, pelo fato de não encontrarmos alguns pontos que estão num evangelho e não estão em outros. Mas isso não diz que esses evangelhos se tornam indiferentes uns para com os outros ou de fato menos importantes. E nós poderíamos apresentar aqui boas razões para existirem essas diferenças, mas eu digo para você essa manhã que nos é suficiente, meus irmãos, lembrar que Mateus, Marcos e Lucas e também o apóstolo João, no qual lemos essa manhã, escreveram sobre a inspiração direta de Deus. Isso é incontestável. No geral, aqui e nos detalhes que são particulares de cada um dos evangelhos, ou seja, tudo que foi registrado ou que deixou de ser registrado, todos eles foram igualmente guiados pelo Espírito Santo. Então ninguém pode dizer que Mateus foi guiado pelo Espírito, mas João não, porque em determinados assuntos eles não têm uma textos de igualdade, ou o que um viu, o outro porque não viu, eles não são inspirados de maneira nenhuma. Os evangelhos sinóticos, que assim são chamados, por haverem sido escritos sob diferentes óticas, o que João, num momento, num contexto, estava vendo e escreveu, guiado pelo Espírito, e em outro momento, um pouco diferente, mas não perdendo o sentido, Mateus escreve, guiado pelo Espírito, e assim o faz também Lucas e Marcos. E os fatos que o apóstolo João aqui foi inspirado a escrever, nos leva a uma observação.
Os assuntos aqui, que são únicos do Evangelho do apóstolo João, eles estão entre os quais nós podemos chamar de mais preciosos, não tirando a preciosidade dos outros, porque cada um tem a sua particularidade, mas eles estão entre os mais preciosos conhecimentos da Igreja de Cristo. Nenhum outro Evangelho faz afirmações tão completas e claras como as que vemos aqui nesse Evangelho do apóstolo João. E claro, lemos nesse epílogo, nessa introdução, nesse início do Evangelho do qual o apóstolo João escreve. O que nós percebemos aqui são afirmações completas e verdadeiras e importantes para a igreja, como por exemplo, o apóstolo João vai falar no seu Evangelho sobre a divindade de Cristo, que Cristo é Deus inegavelmente. Ele também vai descrever a justificação pela fé. Ele também vai escrever acerca dos ofícios de Cristo aqui nesse Evangelho, além das ações do Espírito Santo e os privilégios de todos aqueles que ouvem e creem nesse Evangelho. Então, meus irmãos, sem dúvida, Mateus, Marcos e Lucas não deixaram de lado esses grandes ensinamentos, do qual o apóstolo João fala no seu Evangelho, mas em outros Evangelhos há também as mesmas verdades. Mas especificamente no Evangelho de João, eles se destacam aqui de uma forma muito grandiosa, e nós percebemos, mesmo quando lemos até rapidamente, alguns textos, temas e assuntos são tão claros que muitas vezes você, numa leitura menos apurada, onde você não está lendo, estudando passo a passo, texto a texto, mas você consegue perceber essas verdades claras em que o apóstolo nos traz aqui acerca de Cristo. Por isso, queridos, essa manhã nós veremos aqui nos 5 primeiros versículos o apóstolo nos mostrando declarações que são incomparáveis sobre a natureza divina do Senhor Jesus e todos os seus pontos importantes. Claro que não temos o tempo para trabalhar esses textos um a um, senão demandaria de fato horas, mas nós vamos pelo menos ver a base principal de cada um deles. Acima de qualquer descrença, meus irmãos, quando João fala, por exemplo, do verbo, e ele trata Jesus por essa expressão, o verbo, e claro, ele está falando de Cristo aqui. Toda vez que você ouvir essa expressão, o verbo da vida, o verbo de Deus, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo. E quando dizemos que há grande profundidade nessa declaração, é porque a compreensão está muito além do nosso entendimento. Toda vez que você pensar que há profundidade nas Escrituras acerca de algumas declarações sobre o Senhor Jesus Cristo, de fato, essa declaração vai dizer para mim e para você, elas são profundas, elas são grandiosas, elas são, em até alguns momentos, complexas, por causa do vosso entendimento limitado, por causa da nossa falta de compreensão. Mas ainda assim, eu digo para você que os ensinamentos nesses textos continuam sendo extremamente claros. Por isso, todo crente deve guardar essas declarações como um tesouro no seu coração. O apóstolo João nos traz aqui 5 declarações importantes que eu quero trazer aqui para os irmãos. E elas são extremamente grandiosas sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira delas, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é eterno. Nós aprendemos essa manhã que o Senhor Jesus Cristo é eterno. Pois o apóstolo João diz que no princípio era o verbo. Claro que essa expressão no princípio, você talvez poderia dizer, mas pastor, então se teve um início, Jesus teve um início, Deus teve um início? Não, claro que não. As Escrituras, mais na frente, em outros textos, ou estudando mais especificamente esse texto, nós vamos saber que essa declaração, ela não é verdadeira de que Cristo teve um início. Apesar do texto estar dizendo, pelo apóstolo João, no princípio era o verbo.
Mas esse no princípio, nós podemos ler em princípio, no começo de todo o plano eterno de Deus, era o Verbo, ou seja, Cristo sempre esteve, sempre está. Ele não começa a existir quando os céus e a terra foram formados. Isso é fato, nós sabemos disso. Quando Deus cria céus e terra, está lá todo o processo da criação em Gênesis 1. Nós não podemos dizer, então, ali Cristo foi criado de maneira nenhuma, mas ele já existe. Ou muito menos quando o Evangelho foi anunciado, Cristo não existia. Existia sim, sempre existiu. Ele é o Deus eterno. Jesus já tinha a glória com o Pai. E essa expressão, o apóstolo João também traz isso, dizendo, antes que houvesse mundo. Está lá no capítulo 17, verso 5. Antes que houvesse mundo, o Senhor já é. No princípio era o Verbo, ou em princípio, no começo do plano de Deus, da criação de todas as coisas, Cristo já estava. Até porque o próprio apóstolo João vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por ele, para ele, e aí acaba por pontuar algo que é incontestável: sem ele, nada daquilo que foi feito se faria, ou se fez. Então, aprendemos que Jesus é eterno. Nessa oração sacerdotal 17:5 do apóstolo João, Jesus vai dizer: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, antes que houvesse a criação de todas as coisas, antes da nossa existência, ele já era. Ele existia quando a matéria foi criada, quando veio do nada à existência. Antes que começassem todos os tempos, o Senhor sempre esteve lá. É o que vai asseverar essa passagem aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de tudo, de toda a criação. Ou seja, Jesus é eterno, porque ele existe desde a eternidade. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Esse é o início que o apóstolo João nos traz como aprendizado com relação a esse texto, declarando que no princípio ele sempre esteve. Jesus é eterno. Mas uma segunda declaração também que nos faz aprender da palavra de Deus essa manhã é o apóstolo João dizendo que nós devemos aprender que Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus, o Pai, e ainda assim é um com Ele. É aquele grande mistério, aquela profundidade do qual o nosso entendimento não chega, em sabermos que, apesar da Bíblia não expressar numa palavra dizendo Trindade, mas ela expressa dizendo que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que esses três são três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo eles são um na sua essência. É o mesmo Deus. Eles não têm nada em separado que seja diferente um do outro. João diz: o Verbo estava com Deus. Ele é o mesmo Deus. Essa é a declaração do apóstolo João. Ele não é diferente. Ele não é menos ou mais. Ele é o próprio Deus. O Pai e o Verbo, embora sendo aqui duas pessoas, eles são ligadas por uma união indescritível. Isso desde a eternidade. Onde quer que o Pai estivesse ali também estava o Verbo da vida, Cristo, o Verbo de Deus, iguais em glória, coeternos em majestade, e ao mesmo tempo um só Deus. Esse, mais uma vez, é um dos grandes mistérios que as Escrituras nos trazem. Mas bem-aventurado, meus irmãos, do que crê como uma criança, sem tentar explicar algo para nós humanamente inexplicável, mas apenas de fato cremos, porque a Bíblia assim nos revela. Então, além de ele ser eterno, ele é Deus, ele sempre esteve com o Pai. Ele é uma pessoa distinta de Deus e ao mesmo tempo Deus, o próprio Deus.
Mas em terceiro lugar, nós temos mais um aprendizado acerca da declaração do apóstolo João. Além de sabermos que Jesus é eterno, além de sabermos que Ele é uma pessoa distinta da pessoa do Espírito Santo e da pessoa do Pai, mas ao mesmo tempo é Deus igual a eles, nós aprendemos que Jesus é o próprio Deus. Não tem como não dar essa afirmação, já que o apóstolo João disse que Ele e o Pai são um, e Ele próprio disse isso: como vocês não me conhecem, porque quem vê a mim vê ao Pai, e eu e o Pai somos um. João vai asseverar que esse verbo era Deus e Ele é Deus. Ele não é um anjo criado ou um ser inferior a Deus. Ele é investido também de poder para redimir os pecadores. Ele não é menos que o Deus perfeito, como muitos grupos heréticos do primeiro século e depois do primeiro século, ainda como em nossos dias, nós vemos alguém afirmar que Deus é um, o Espírito Santo é uma força e que Jesus é outra pessoa completamente diferente, que foi criada por Deus e que foi dada a Ele alguns poderes para que Ele possa exercer assim a sua divindade. Essas são declarações perigosas e que não estão com base nas Escrituras. Por isso, na verdade, o que João traz para nós é que Ele não é inferior em momento algum, mas Ele é o próprio Deus. Ele não é menos perfeito, Ele é perfeito. Ele é igual ao Pai quanto à sua divindade. Ele é Deus e possui a mesma natureza que o Pai e o Espírito Santo têm. Eles existem antes da fundação do mundo. Isso eu falo com relação à nossa percepção, de dizer, eles existem antes da fundação do mundo, mas ainda é muito limitado, porque eles sempre existiram, e aí é onde entra a parte que não nos dá entendimento a isso, a gente não consegue alcançar. O ser humano entende e sabe, assim como eu e você, tudo aquilo que tem um princípio, tem uma vivência e tem um fim. Essa é a nossa natureza para entender. Mas como entender algo que nunca foi criado? Como entender algo que sempre existiu? Como entender algo que nunca irá perecer, morrer, ter um fim? Ele não tem limitação. É algo grandioso a ponto de não podermos e não sabermos como medir. E o apóstolo Paulo nos deixou esse aprendizado, dizendo a profundidade das empresas de Deus. E como medir o amor de Deus? E como medir Deus? Para qualquer canto que eu vá, onde eu for, eu encontro. Então não temos como colocar Deus dentro de uma caixa de jeito algum. Esse é um dos ensinamentos maiores que o apóstolo João nos traz. Ele é Deus, além de eterno, uma pessoa distinta, mas sendo o próprio Deus, Ele é de fato o próprio Deus. Uma quarta declaração no qual o apóstolo João nos traz aqui, essa manhã, com esse texto, é aprendermos que Jesus é o Criador de todas as coisas, porque Ele próprio diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada daquilo que foi feito e que vemos hoje se fez, ou se faria se não fosse por nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, essa declaração vai nos fazer pensar longe de ser uma criatura de Deus. Jesus não é uma criatura de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Foi por meio dele, Ele como sendo um verbo que todas as coisas vieram à existência. Mas alguns ainda pensam e afirmam falsamente de que Cristo é uma criação de Deus. Ele é o ser que fez o universo e tudo aquilo que nele há. Salmo 148, no verso 5, a palavra de Deus vai dizer ali: mandou Ele e foram criados. O verbo abre a boca, faz com que a voz saia, e usa o verbo da criação lá em Gênesis, quando no início, no princípio era o verbo, no princípio criou Deus todas as coisas, criou, e Ele falou que haja luz, e haja terra, e haja firmamento, e seja separado as coisas, e tudo veio a acontecer. Mandou Ele e foram criados. Esse é o quarto aprendizado que temos.
Jesus é o Criador de todas as coisas. Homem nenhum criou coisa alguma, mas Deus criou todas as coisas. Eu gosto com essa declaração de me lembrar da afirmação do salmista do Salmo 121, num dos salmos dos degraus ou cânticos de romagem que nós já estudamos aqui. Quando ele tem aquela declaração, mediante a angústia que passava em seu coração, ao dizer: eu olho para os montes, de onde vai me vir o socorro? De onde me virá o socorro? Claro que há um contexto histórico e cultural para ele olhar para o monte e dizer: de onde me vem o socorro? Vem do monte, porque do monte ele entendia que havia o templo de Jerusalém e a habitação de Deus. Então ele olha para o monte, mas depois ele revê essa expressão, que ela não cabe apenas no conhecimento mais baixo ou no conhecimento terreno do seu próprio coração, porque em seguida ele vai dizer: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta é: o meu socorro vem do Senhor, aquele que é o Criador do céu e da terra. Então o meu socorro não virá de qualquer outro lugar que haja resolução, a não ser através daquele que criou todas as coisas. Porque aquele que criou todas as coisas, ele também sustenta todas as coisas criadas. Por isso essa afirmação ela é contundente. Mandou ele e foram criados, diz o salmista do Salmo 148, verso 5. E por último, o quinto aprendizado, a quinta declaração que temos aqui do apóstolo João, é de que Jesus é a fonte de toda luz e vida espiritual. João disse que a vida estava nele. Essa é a declaração do texto do capítulo. A vida estava nele, e aí ele vai juntar essa vida à luz, que era a que ele chama de a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Uma declaração não só feita apenas pelo apóstolo João, mas feita por João Batista também. Quando dá a sua declaração, negando aqueles que pensavam que ele era o Cristo, ele diz: eu não sou a luz, não sou eu a luz, mas aquele que é a luz, ele está chegando, e é sobre ele que eu estou pregando e aplanando os caminhos. Estou anunciando aqui no deserto o caminho daquele que vem. Ele é a luz, eu não sou a luz, mas eu anuncio aquele que é a luz dos homens. Por isso nós aqui vemos e aprendemos que ele é a fonte eterna, porque ele é eterno, é a primeira declaração. E é somente dessa fonte que os filhos dos homens, meus irmãos, podem receber a vida de lugar nenhum mais, a não ser de Cristo. Era de Cristo e é de Cristo a luz e vida espiritual que Adão e Eva tinham antes da queda. Era dele a iluminação e a graça ali no princípio a Adão e Eva, até perderem esse foco, até perderem essa luz, até perderem esse alvo com a desobediência. Aprendemos aqui que Jesus é a fonte de toda a luz. Ele é o eterno, ele é uma pessoa distinta, mas é Deus. Porque a segunda afirmação do apóstolo João é de dizer que ele é Deus, e de dizer que nós aprendemos que ele é o Criador de todas as coisas, além de ser fonte de vida, e ele próprio afirmou isso em diversas passagens. Ele é fonte de vida e de toda a luz da vida espiritual. Era de Jesus, meus irmãos, e é de Jesus toda e qualquer libertação do pecado e morte espiritual. Provém dele essa libertação. Essa libertação que é experimentada por qualquer filho de Adão desde a queda, a quem o Senhor abre os olhos para ver o seu Evangelho. É dele toda e qualquer iluminação de consciência ou de entendimento que o homem tem desde o princípio até o dia de hoje. Não há biblioteca que possamos pesquisar, ou tenha ela a quantidade de livros que tenha infinitamente, a ponto de recebermos essa luz e esse entendimento, se ele não vier de Cristo. Não adianta. Na quinta-feira, aqui no culto de doutrina, quando estávamos tratando de alguns textos importantes da palavra de Deus, eu estava dizendo que
num sermão ou num estudo da palavra de Deus que você faça para poder pregar o Evangelho, se você, enquanto antes de estudar, não procurar a fonte do conhecimento, a luz e o entendimento, o seu estudo não valerá de muita coisa. Se eu apenas sentar na mesa e me rodear de Bíblias e livros e ferramentas para poder identificar a essência do texto, mas se antes eu não for ao Senhor e não falar com Ele e disser: Senhor, ilumina a minha mente, me dá conhecimento, discernimento, sabedoria, entendimento da Tua palavra, porque eu preciso me sujeitar a isso. Se eu não fizer isso, o que eu estudar, o que eu aprender, vão ser apenas conhecimentos humanos. Vai ser apenas uma palestra ou uma oratória que eu venha dar em qualquer lugar. Por isso é preciso você ir à fonte, você ir àquele que é o dono de toda e qualquer iluminação de consciência e entendimento. Essa é a fonte, esse é o segredo. E bem sabemos que em todas as épocas, a maior parte da humanidade tem ainda se recusado a conhecê-lo, a descobrir esse verdadeiro entendimento, essa verdadeira sabedoria, a conhecer essa verdadeira luz. O mundo acaba por se esquecer da queda todos os dias. Essa queda que trouxe a miséria espiritual, a cegueira espiritual, e essa queda trouxe uma dívida para com Deus, no qual só quem pôde pagar foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Cristo é a luz. Essa luz constantemente que tem resplandecido nas trevas. A luz que resplandece nas trevas é o Senhor Jesus Cristo. E a maioria dos homens não a tem ainda compreendido. Mas qualquer um, meus irmãos, os incontáveis homens e mulheres que já receberam essa luz, essa vida espiritual, tem agora uma dívida com o Senhor de comprometimento, de sujeição e de obediência, para cada vez mais beber dessa vida. Portanto, queridos, essa breve introdução aqui que o apóstolo João nos traz sobre Jesus, nos ensinam essas lições maravilhosas. E o que nós concluímos e aplicamos para a nossa vida essa manhã é lembrar aos irmãos que precisamos estar firmes na certeza de que nesses textos aqui há muitas outras coisas que estão acima da nossa compreensão, mas que nenhuma delas é contraditória, é errada ou não tem sentido. Toda ela, de fato, não tem contradição, é a verdade e tem sentido absoluto para todas as coisas. No texto há muitas coisas que não podemos explicar, mas que nós devemos e podemos crer e nos alegrar com isso, com humildade de coração. E por isso é preciso não esquecermos que do texto saem as aplicações claras e práticas, que nunca poderão se esgotar, nem serem conhecidas demais. Como não se esgotam, apesar de não conhecermos todas as coisas e também de conhecermos algumas coisas? Essa é a máxima que o livro de Deuteronômio nos traz lá no capítulo 29, no versículo 29, quando Deus diz para nós de que as coisas que foram reveladas, essas foram reveladas para o nosso conhecimento, mas existem outras que não foram reveladas, então não adianta você cavar, você vai ficar dando voltas e dando voltas. Por isso é preciso acalmar o coração e a alma e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, nos dando o essencial e o necessário em termos do seu conhecimento. E se quisermos saber sobre o quanto o pecado, por exemplo, é abominável, nós devemos ler com frequência esses 5 versículos aqui do livro do apóstolo João, dessa carta. Note a pessoa que Jesus precisou ser, perceba quem ele precisou ser para providenciar a salvação aos pecadores. Quem Jesus precisou ser para providenciar a salvação a mim e a você? Se para tirar o pecado do mundo foi preciso aqui o próprio Deus eterno, como descrito em 2 Coríntios 5:21, que nos diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pastor, então Jesus pecou? De jeito nenhum. Mas como o texto diz que ele se fez pecado, a expressão se fez pecado aqui ele toma o nosso lugar para receber toda a ira de Deus sobre si, acerca do pecado que nós cometemos. Ele nos substitui aqui, ele vai à cruz, onde não era o lugar dele, era o nosso lugar, mas ele toma esse lugar para poder se fazer pecado por nós, para que assim no final nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora sim, fomos justificados por ele receber toda a ira de Deus sobre o pecado que era sobre nós. Se desejarmos, meus irmãos, conhecer os fundamentos da esperança, o verdadeiro crente aqui, nós devemos ler com frequência, não só, claro, toda a Escritura e o Evangelho do apóstolo João e os outros Evangelhos, mas como um método de estudo de início, começar pelos 5 primeiros versículos desse Evangelho de João e entender essas verdades. Por isso damos graças a Deus por nossa esperança e por estarmos firmados naquele que é poderoso, como diz o Salmo 89, no verso 19, porque Ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina, e foi capaz de suportar o peso do pecado do mundo, porque aquele que nele crê não será de modo nenhum envergonhado, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6. Ele é eterno, Ele é uma pessoa distinta, Ele é Deus. Através dele foram criadas todas as coisas. Esse é o seu ensinamento. É o ensinamento da palavra do Senhor para nós essa manhã. Toda vida e toda luz espiritual veio do Senhor e está nele para o nosso entendimento. Isso é o que nos basta. Ele é suficiente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos continue dando graça e misericórdia para aprendermos dessas verdades da palavra de Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o hino de número 93 para esse momento do ofertório, para devolvermos a Deus aquilo que primeiro Ele nos concedeu. Hino de número 93, acompanhe também o projetor. Firmeza na fé é o título desse cântico. Hino de número 93, firmeza na fé. Louvemos ao Senhor. Sacrifício rendido no
diácono Ney a estar orando ao Senhor nesse momento, agradecendo juntamente com toda a igreja, aos dízimos e às ofertas alçadas ao Senhor, devolvendo ao Senhor o primeiro e último. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, graças te damos pela semana que passou, pelo teu cuidado para conosco, tua misericórdia, a tua bondade para conosco, Senhor. Te agradecemos muito e o sustento que temos dado. Assim trazemos para ti os dízimos e ofertas daquilo que tu já nos deste, Senhor. Te agradecemos e pedimos que abençoe essas ofertas, que abençoe o trabalho dessa igreja, Senhor. Conceda sabedoria e graça para que tudo venha para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim, em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos e todos juntos declaramos: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Vamos fazer a oração final para esse primeiro momento da nossa devocional. Logo depois estaremos recebendo a bênção apostólica e passando a palavra ao superintendente da escola do mundo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor. E rogamos a ti misericórdia para conosco, paciência, longanimidade, ó Deus, da tua parte. Teu amor eterno sobre cada um de nós, porque bem sabemos das nossas limitações e fraquezas. Mas queremos te servir, Senhor, é o desejo do nosso coração que é constrangido pelo teu Espírito Santo. É só o teu Espírito Santo que nos constrange a te servir, a te amar, a fazer a tua vontade e a trabalhar para o teu reino e para a tua glória. Ó Deus, seja propício ao teu povo, à tua igreja, para a glória de Cristo. Nos ajuda, Pai. Continuamos ensinando, nós pedimos. Em nome de Jesus, nos oramos e agradecemos por tudo. Amém. Recebam uma bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos, a palavra está com a superintendente da escola.